Olá pessoal, então a gente está aqui hoje para bater um papo sobre a nova SW4 Gas Racing, tá? E antes de mais nada, acho que a gente está, todo mundo da mesa fizeram os exames, a gente está todo mundo vacinado, acho que a gente está liberado para remover as máscaras aí, né? Muito obrigado, Alex. Então o propósito desse bate-papo hoje aqui é apresentar a nova SW4 Gas Racing, mas é importante a gente colocar na mesma página todo o pessoal da rede de concessionárias, que contexto, da onde que vem essa marca, né? Para poder fazer sentido o produto, é preciso entender o DNA e os valores da Gas Race. Então, para isso, a gente trouxemos aqui o representante de Gas Race no Brasil. Quer se apresentar para a galera aí? Boa tarde, Henry Soares, responsável pela marca aqui no Brasil, e gostaria de agradecer de antemão a participação do nosso amigo e piloto Nelsinho Piquet. Boa tarde, prazer estar aqui, é a primeira vez que eu venho aqui na fábrica, na sede. Vamos lá, conversar um pouquinho bater um papo, conversar sobre a marca e... Você é peça-chave aqui nessa mesa para a gente bater um papo, porque a experiência que você tem de pista é algo que está acho que no seu DNA desde gerações aí, né? Então é bem bacana a gente conversar sobre esses aspectos. E aqui o João também, né, João? Isso aí, boa tarde a todos, pessoal. Faço parte também da equipe de treinamentos aqui da Toyota, junto com o Alex, e vou ter o prazer de ficar junto com vocês aí e dividir um pouco do que a gente conhece, junto com o pessoal da rede. Então vamos bater esse papo, vamos entender o produto, vamos entender a marca, e no final aqui desse período aqui a gente vai poder sair com a Gazoo Racing, sair com a SW4 Gas Racing em cada detalhe e os seus pontos-chave de venda, tá? Acho que vale lembrar, pessoal que está assistindo aí, a partir desse momento, toda dúvida que surgir durante o nosso bate-papo, coloque essas dúvidas que o time vai estar de prontidão ali para respondê-los, tá? Então fiquem à vontade que a gente vai tentar responder todas as dúvidas que surgirem, tá bom? Todo mundo tá com cinto aí, posso dar o start aí? Vamos embora. Legal. Antes da gente entrar, o que a gente falou, antes da gente entrar no conceito produto, é muito importante a gente entender da onde vem a Gas Race e para onde ela quer ir. Por que essa marca faz parte do grupo Toyota, né? Então ela é de extrema importância hoje, por isso que o Henry está aqui para poder dar esses relatos e colocar todo mundo na mesma página do que é esse produto e o que ele significa para a Toyota. Isso acho que é algo bem importante para a gente comentar, Alex. Poxa, a partir do momento que o nosso CEO é uma das pessoas mais engajadas na parte de motorsport, então isso daqui vem, entre aspas, ladeira abaixo, para que todos os colaboradores, os nossos consumidores, também entendam essa parte emocional da Toyota, certo? Tá ligado no motorsports, o que isso pode desenvolver, desde o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de produtos, e assim, é uma experiência fantástica, e por isso que mais uma vez a gente conta aqui hoje com o Nelsinho também para falar um pouquinho desse mundo do motorsport para nós. Né, como que isso acaba desenvolvendo e como que acaba chegando no nosso consumidor final. Legal. Eu gosto muito dessa frase que ele sempre diz, making ever better cars. Fazer sempre carros melhores, né? Então a gente entende, não posso estar errado, é isso mesmo, você como piloto pode me dizer. Eu acredito que as pistas, elas funcionam como um laboratório para o desenvolvimento de produtos que depois a gente chega para o mercado final, né? E a gente tem a presença de um cientista aqui hoje desse laboratório, né? Graças ao trabalho de vocês, além de motivação, da gente seguir, a gente consegue ter o melhor depois nos carros de passeio, nos carros de rua, né? Sem dúvida. Seguindo aqui, outro fator importante é entender para onde a marca ela tá guiando os passos dela, né? A Toyota ela vem se mudando muito assim, a maneira de trabalhar, um planeta de maneira geral também, né, Henry? Não, sem dúvida. E até vendo aqui, não apenas no segmento automotivo, o que a gente consegue enxergar? Que hoje a Toyota não é simplesmente apenas uma indústria automotiva, do segmento automobilístico, e sim uma empresa de mobilidade. Recentemente vocês viram que a criação da Quinto, inclusive aqui no Brasil também, e um outro braço forte, considerando como se fosse uma outra empresa, o Toyota Gazoo Racing, onde o que é? A gente está buscando essa questão do fun to drive, para que o nosso consumidor sinta o prazer em dirigir, que a gente consiga realizar ainda mais eventos de experimentação, que agora, graças a Deus, com o final da pandemia, a gente está conseguindo criar novas oportunidades, estarmos próximo ao nosso consumidor e também à nossa rede de concessionárias. Falando em final de pandemia, Nelsinho, nas últimas corridas já começamos a liberar para público, as pessoas estão participando de corridas, como que tá isso aí, tá? Não tá? Eu acho que a última corrida tinha isso, né? Isso, na etapa do Velocitar,
Eles abriram aí para cerca de 500 convidados, né, Alex? Depois agora aqui em Santa Cruz do Sul também, inclusive, teve a comercialização de ingressos para a corrida e vamos aguardar a última corrida da temporada como que vai ser. Show de bola. Próxima corrida sua eu vou estar lá, hein? Ah, é? Tô esperando o convite. Eu e o João estamos esperando o convite aí, né? Sempre. Acho que legal, a gente está criando contextualizando a marca, né, os valores dela. Acho que fundamental é entender os pilares, né? Toda a obra ela tem uma estrutura bem definida e a Gazoo não é diferente. Sim, então hoje nós nos baseamos em 3 pilares. Essa é uma direção global hoje do Toyota Gazoo Racing. O primeiro pilar, eu falo para vocês, que é o Motorsports, ou seja, desenvolver carros e pessoas. No caso, no Brasil, nós entramos o quê? Na principal categoria do automobilismo nacional, que é a Stock Car. Ou seja, nós tivemos um total de 8 pilotos no primeiro ano, onde o Nelsinho foi um dos representantes, onde ele conseguiu a sua primeira vitória na categoria com o Toyota Corolla. Conta um pouquinho dessa experiência, Nelsinho, como foi a primeira vitória na categoria? Bom, foi o ano passado, né, Interlagos, foi uma experiência muito boa. Foi um ano que prometia muito, a gente acabou ficando em sexto, se não me engano, no campeonato, sexto ou sétimo. Foi um ano muito bacana, podia ter vencido outras provas, mas a gente enfrentou alguns problemas de estratégia e tudo, mas o carro estava muito rápido. Para mim, era o terceiro ano na categoria, então já adquirindo uma experiência boa, porque é uma categoria que tem pilotos que estão aqui há muitos anos, então eles conhecem os carros muito bem, conhecem as pistas muito bem. Então, para quem entra de primeira, demora um pouquinho se adaptar com todas as... com tudo do carro, porque tem muito pouco treino, então como tem pouco treino, você demora a chegar ao limite do carro e entender quais são todos os limites que você pode extrair do carro. Então, você acaba aprendendo muito em corrida e não tanto em treino pela falta de treino, né, por ser muito restrito para todo mundo. Mas foi muito bom, foi uma corrida em Interlagos, onde choveu, secou, teve várias mudanças aí de clima durante o final de semana, e a gente conseguiu foi um final de semana muito bom, onde a gente largou em terceiro por aí, fomos para segundo, depois passamos outro Toyota, que era o do César Ramos. Então a vitória ia ser um dos dois e foi minha. Então, foi muito bacana. Foi um momento, obviamente a gente vai lembrar para sempre, primeira vitória numa categoria, e agora rumo a tentar vencer o primeiro campeonato, obviamente, da Toyota. Show de bola, show de bola. Uma curiosidade minha do João, a gente estava conversando aqui, a marca ela preza muito o front drive, né? Para proporcionar para os nossos clientes essa diversão atrás do volante, né? Essa sensação de esportividade. Um piloto profissional, quando ele está na corrida ali, ele se diverte ou é foco? A gente se diverte assistindo, mas como que é na prática? É uma tensão? Como que funciona? Não, cada piloto tem um sentimento diferente, né? A maioria de nós estamos ali muito bem concentrados. Quanto mais para frente você está do grid, mais... A responsabilidade aumenta, né? Não, mas não vou dizer que você mais se diverte, não é uma diversão que você está sorrindo, mas mais você está tranquilo, e quanto mais para trás do grid você está, mais estressado você está, porque você quer estar andando na frente, né? Então, também depende muito se está brigando pelo campeonato ou não está. Então, isso vai variar muito também de cada piloto, de cada situação que cada um está passando. Legal. Mas quando a gente está ali dentro, a gente só está focado em pilotar, sendo um Fórmula 1, sendo um Stock Car, sendo um carro de rally, qualquer coisa, a gente está ali concentrado 100%, né? A gente não está pensando a velocidade, o torque do carro, o tanto que freia. Não é uma coisa que passa pela nossa cabeça, né? Talvez pode passar os primeiros 10 segundos quando você não conhece um carro, né? Você vai sentir um carro pela primeira vez, você sente um pouco, aí depois que você entendeu quais são os limites do carro de freada, de aceleração, de curva, se torna uma extensão do seu corpo, agora é trabalho. E agora é realmente usufruir do máximo do carro, do potencial do carro, para tentar ser o mais rápido naquele percurso, né? Pode ser uma pista, pode ser um percurso se for rally, pode ser... Sensacional, sensacional. Boa, né? Indo para o nosso segundo pilar, Alex, a gente fala do engajamento de fãs. Como promover a emoção? Uma das coisas que vocês podem estar vendo aqui, nós temos caneca Toyota Gazoo Racing,
squeeze, boné, miniatura, que são itens hoje presentes no DR Garage, que hoje é exclusivo lá na unidade de Alphaville, Interdrive, T-Drive Alphaville, mas em breve teremos em outras concessionárias também pelo país. E agora estamos muito próximos de realizarmos o primeiro DR Day aqui no Brasil, onde nós vamos ter os próprios concessionários, clientes e jornalistas realizando experiências junto com pilotos, com carros da marca, apresentando produtos, que no final essa é a grande essência, né? Trazermos próximo o nosso consumidor do nosso line-up de produtos. É errado, então, eu afirmar que a Gazoo Race se torna um estilo de vida? Não, ele realmente a gente pode considerar, né, Alex? Porque qual que é a grande pegada disso? O que é? Trabalhar com essa parte emocional do nosso cliente que curte o motorsport. Nesse primeiro momento, nós trabalhamos o quê? Focando realmente no fã de motorsport. Mas depois, indo para o nosso segundo, terceiro ano, é expandir ainda mais, não apenas para o fã do motorsport, mas realmente quem é fã da marca, quem curte realmente o Toyota, que a gente pode estar vendo, vamos falar depois aqui um pouquinho, né, também em relação aos produtos. Legal. Né? Então isso daí é algo para a gente crescer ainda mais e fortalecer a nossa marca. Show de bola. Apenas um parênteses, né? Todos nós sabemos que a Toyota é a marca automobilística mais valiosa do mundo. Né? Exato, ganhamos esse título aí, já não é só desse ano, já há alguns anos que a gente tem conquistado esse importante título, né? Exato. E no fim, o último pilar, que é onde a gente fala de produto. Realmente, porque, poxa, no final das contas, o que é importante para o nosso consumidor também? Ele tem um carro próximo do que a gente tem nas pistas. Né? Nós tivemos, vamos estar mostrando aqui um pouquinho lá da Hilux, depois agora do Corolla e a grande novidade que nós vamos estar falando hoje, certo, Alex? Legal, vamos embora. Vamos amassar? Uma coisa que eu achei muito interessante, o Nelson também, hoje ele tem 2 Toyotas na posse dele, é isso? Não, acaba sendo o nosso grande laboratório. Né? Ele pode contar um pouquinho das experiências que ele já teve aí com a Hilux, já está no segundo ano com a Hilux, e recentemente, depois com o lançamento do Corolla Gazoo Racing, ele também é um dos pilotos hoje que está com esse carro. Inclusive, o Nelson ainda nos auxiliou na fase final do desenvolvimento do Corolla Gazoo Racing, onde nós fizemos uma experiência no Velocitar, ano passado, acho que foi lá para setembro, um pouquinho antes, né, onde a gente teve a oportunidade de levar alguns executivos da Toyota aqui do Brasil, para eles terem o primeiro contato com o carro, né, junto com o Nelson. Que bacana. Então, a figura do piloto é importantíssima, né? Sim, sem dúvida. Agora a gente vai entrar num contexto para dizer assim, a Gazoo Racing, ela tá no Brasil, a gente está vendo essa movimentação, Stock Car principalmente, mas ela já é grande no mundo inteiro, né? Ela é grande e ainda assim ocupa o lugar de destaque. Exato. Né, Alex? Se você pega lá nas 24 horas de Le Mans, através da WEC, quer dizer, os últimos 4 anos ela tem ganhado. Né? As 24 horas de Le Mans, a principal corrida no mundo. Né? Então, assim, em busca de quebrar novos recordes nos próximos anos, você vê lá as 24 horas de Nürburgring, tanto com o Supra quanto o Lexus, que ela tem quebrado recordes a cada momento que ela realiza lá os testes lá. No WRC também com o Yaris, que foi um projeto desenvolvido também das pistas e chegou um modelo na rua que hoje é comercializado na Europa, nos Estados Unidos, né? Sim, sem dúvida. Então não para por aí. Legal. Né, Alex? Além do Rally, né? O Rally também da Dakar é uma prova importante que eu acompanho, a Gazoo Racing também, né? E um dos projetos que eu participei, até conversei bastante com o João, foi o Five Continents Drive. O que foi isso? O nosso piloto profissional e CEO da companhia, o Akio Toyoda, ele conversando com a sua equipe de engenharia, ele comentou, legal, vocês estão produzindo o carro, vocês estão projetando o carro, mas vocês conhecem no detalhe o tipo de terreno, o tipo de dificuldade que os nossos clientes enfrentam em várias partes do planeta, várias partes do globo? A engenharia falou, no detalhe, não. Então vamos fazer o seguinte, levantem da cadeira, vocês vão fazer um projeto, vocês vão rodar os 5 continentes do globo e levantar todas as situações, todas as hipóteses possíveis que os nossos carros enfrentam. Isso eu achei muito bacana, porque isso mostra o comprometimento da marca com o nosso cliente, com os produtos que ela coloca para o cliente rodar, né? Eu lembro que nessa etapa aqui no Brasil, eles davam um celular, eu participei, davam um celular para cada participante, a gente tinha que fotografar detalhes da pista com o produto, filmar,
gravar sons de um determinado ruído, para mostrar para a engenharia e falar, isso precisa ser melhorado. Você está vendo essa situação que nós estamos enfrentando aqui nesse tipo de terreno, como não está legal? Então toda a equipe de engenharia do Japão escutava, fazia um relatório diário e isso se reflete em melhorias para o nosso produto que a gente está vendo hoje. Você pode ter certeza que o carro que a gente vai abordar daqui a pouco, a Gazoo Race, a SW4, teve refletido todos esses detalhes desse importante projeto. Um dos pilares da marca, né, Alex? É o Genchi Genbutsu, né? Um dos valores da Toyota. Exatamente. Veja com seus olhos, né? Levante e veja. É exatamente isso, João. Esse é o grande segredo. E vindo um pouquinho para a América do Sul, né, Alex? Falando assim da Super TC2000 na Argentina, turismo carreteira, no Paraguai com a questão de rally, Costa Rica também você tem provas de velocidade, na República Dominicana e mais recentemente aí no Brasil com a Stock Car, que nós estamos caminhando para o nosso 3º ano na categoria e com certeza vamos ainda ficar por muito mais tempo aqui. Show de bola. Agora vamos falar um pouquinho especificamente de Brasil, do que está acontecendo, legal, as movimentações aqui, até o Nelsinho está aqui para nos ajudar, né? Vamos falar um pouco das interações que estão acontecendo. Mas antes acho que o João aí também está pedindo uma força, o Henry, né? Sem dúvida, acho que o que é importante, né, Alex? Quando nós fincamos o pé aqui no Brasil, nós criamos o quê? Um site, uma página no Instagram, conteúdos exclusivos, né, onde a gente vai abordar a questão, o que sai na imprensa, a parte dos itens a serem comercializados, falando das corridas, produtos, que é algo fundamental para nós. E quem não segue hoje a gente no Instagram, por favor, TGR_Brasil, vão lá no Insta e sigam. Eu tô vendo ali que o Nelsinho trouxe alguns bonés ali, eu acredito que a interação vai ser feita através do Instagram, né? Então, daqui a pouco ele vai assinar esses bonés e nós vamos fazer alguma brincadeira ainda. Então acompanhem bem a live sobre o que a gente vai estar falando aqui. Em breve vocês vão ter novidades. A Du não quer calar, eu vou ganhar um, é só pro pessoal do Instagram. Não, você vai ter que participar, né, Alex? Eu já tô lá, depois eu te mostro. Vai rolar sorteio então? Vai, opa! Se inscrevam lá, pessoal. Show de bola. Se inscrevam tanto na página TGR Brasil como na página do Nelsinho. Siga o Nelsinho também lá no Instagram. PQJR. Vamos lá. Então, agora vamos entrar no âmbito Stock Car, né? A gente, como o Henry falou, a gente já está há um tempo e a tendência é continuar nessa importante corrida aqui no Brasil, né? Isso. A gente tem pilotos com uma experiência vasta, isso que é muito bacana, dá mais força para a marca, né? A gente não está falando de pessoas profissionais renomados, né? São nomes fortes, né? Que a gente consegue trabalhar o quê? Dentro e fora das pistas. Que a gente tem feito, as visitas nas concessionárias, mesmo aqui nas fábricas, que agora é realmente que a gente está conseguindo tirar esse projeto do papel, né, Alex? Porque tudo que a gente viveu aí de pandemia, uma quantidade de incertezas, para vocês terem noção, quando nós íamos nas corridas, era exame de PCR, era face shield, era um número limitado de pessoas dentro do box, na própria organização. Para vocês terem noção, na primeira corrida, que foi no ano passado, que era para ter ocorrido em março, ela foi só no final de julho, e a única pessoa que não fazia parte realmente das equipes da organização era eu, porque todos os outros não foram, não tinham liberado, e assim, era a primeira corrida da Toyota, então assim, era uma responsabilidade grande, né? Hoje, que bom que a gente teve recentemente já aberto com o público, foram mais ou menos 500, 600 pessoas presentes na corrida, e assim, a escolha também foi muito importante desses pilotos, né? Onde a gente tem lá o próprio Rubens Barrichello como embaixador aqui no Brasil, na Argentina, a participação do Nelsinho, quando a gente tem lá o empréstimo de uma Hilux para ele poder também estar no dia a dia dele, porque é muito fácil assim, tá bom, o cara é piloto da Toyota, mas ele tem um carro de uma outra marca. Não, a gente trabalha isso também com os nossos pilotos para que eles representem a nossa marca dentro e fora das pistas. Dúvida minha, é possível, por exemplo, eu ver o Nelsinho um dia entregando um carro para um cliente? Isso pode acontecer? Já aconteceu. Na realidade já aconteceu. Uau. E o Nelsinho foi o primeiro, né? O primeiro cliente que comprou o Toyota Corolla Gazoo Racing foi entregue inclusive aqui na cidade de Sorocaba, no nosso amigo Ramires, né? Então
foi muito legal. Que virou amigo meu e tá me ajudando a tunar o meu Corolla. Tá dando as dicas pro Nelson. Ele trocou as molas, ele baixou um pouco o carro. A pessoa que você entregou o cliente virou seu amigo? Cara, sensacional, sensacional. Mas ele sabia dessa interação sua ou foi uma surpresa? Como que foi isso? Não sei. Não, foi uma surpresa. A gente marcou lá com o pessoal aqui da Ramires, aqui de Sorocaba, né? E daí chegou lá, foi uma surpresa para ele. Assim como a gente tem realizado ao longo desse último ano nas etapas da Stock Car. Então, o que acontece? A gente alinha com os concessionários da região, onde, vamos supor, teve lá a corrida lá em Goiânia. Então, o pessoal da Saga conseguiu realizar uma venda na semana, fizemos a entrega para o proprietário. Então, assim, a gente vai fazendo essa rotatividade entre os pilotos, né? Que, poxa, é uma experiência que daí, muitas vezes, o consumidor não está acreditando. O dia que o Rubinho foi entregar, o rapaz chorou na entrega lá em Curitiba. Rapaz, se eu comprar um Gazoo Race, a gente pode virar amigo do Nelson. Legal. Não, você já é, né? Sim, mas um amigo, agora eu quero andar, acelerar, né? Eu quero participar desse mundo aí. Que legal, show de bola, show de bola. E hoje a gente tem bastantes equipes, é isso, né? Eu estava até discutindo com o João lá, a gama, as equipes voltadas à Gazoo Race são significativas ali, né? Nomes de peso e a quantidade grande, né? E o que eu havia comentado com você, né? Quando a gente fala desse projeto regional, onde o Rubens e o Matias são companheiros de equipe aqui no Brasil e na Argentina também, na Super TC 2000, nesses últimos 2 anos, né? Ricardo Zonta, que inclusive já foi piloto Toyota na Fórmula 1, então hoje ele tem identidade com ele. O próprio Tony Canaan, agora recentemente, que veio. O Thiago Camilo, que acaba sendo ao lado do Cacá Bueno um dos maiores vencedores hoje da categoria, junto com o César Ramos. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho e visando uma expansão para o próximo ano ainda na categoria. Legal. Não é? Ou criando novas ações de relacionamento para junto com os nossos consumidores. Então, criar ações de test drive no final de semana de corrida, entrega de carros no autódromo também. Então vai ter bastante novidade aí vindo aí pela frente. É bacana que a gente está construindo uma marca em várias mãos, né? Tem a gente da fábrica, os pilotos, as equipes e todo mundo que está assistindo também tem a parcela deles, né? De vender, de ajudar a promover a marca. Então acho que juntos a gente só tem a fazer um trabalho muito bacana aí, né? Exato. Show. Aí eu vi que ele foi fazer uma visita lá. Como que aconteceu isso aí? Thiago Camilo, né? Isso, recentemente aí, depois que ele acabou sendo vitorioso lá no Velocitar, Alex, ele foi até a concessionária T-Drive, visitar lá o espaço garagem e interagir com os próprios vendedores. Porque hoje no final, vocês são a linha de frente. Os vendedores têm um papel fundamental junto à Toyota. Então é uma maneira também de estar motivando os vendedores, de ter esse relacionamento, né? Exato, do mesmo jeito que vem aqui na fábrica, vai nas concessionárias, para termos o quê? Uma força-tarefa engajada hoje para o nosso mercado. Show de bola. Vamos ouvir a mensagem dele, vamos ver o que ele fez especialmente para vocês, a gente também não sabe o que ele falou, tomara que seja uma coisa boa, vamos ver, né? Fala pessoal, concessionários Toyota, Thiago Camilo aqui, piloto Ipiranga Racing, Toyota Gazoo na Stock Car. Vocês estão conhecendo aí a nova SW4, mais um produto da linha Gazoo Racing. E aproveitem para seguir a TGR Brasil nas redes sociais. Tamo junto, um abraço. Legal, tamo junto, até ele tá cobrando vocês de entrar nessa a mensagem Ricardo foi dada. Eu não quero nem saber. Vamos avançar. Legal. Aí, Alex, o que é? O espaço da primeira GA Garage que nós lançamos no Brasil. Para você ter noção, esse conceito de loja ele já existe no Japão, foi para a Argentina, hoje nós temos 4 unidades na Argentina. Ano passado, inclusive, o Nelsinho participou do lançamento. Em dezembro, foi logo após a última etapa da Stock Car. Então, ali é um espaço que você pode visitar para ver toda a linha de acessórios Gazoo Racing para Yaris, Corolla e Hilux, além de o quê? Você poder interagir um pouquinho lá, conhecer um pouquinho do que é essa nossa marca. E você ainda tem a oportunidade de encontrar os pilotos profissionais ali. Isso que é um negócio, claro que não vão estar todos os dias lá, mas você imagina, falar, eu vou lá comprar um produto Gazoo e de repente, você já não pode autografar para mim, que bacana, né?
Acho que para quem é fã de motorsports, puta, é uma oportunidade única, né? Sem dúvida. Esse nosso cliente entusiasta, então, ele já tem um reduto, eu vi que tem até um simulador na loja, Isso, super bacana. E é o que a gente tem feito, que chamando, como é que fala, jornalistas para Sim. realizarem entrevistas, programas dentro do espaço também, para criar uma relevância ainda maior. Que bacana. Assim, eu não sei, não sei curiosidade, né? Vocês chegam em algum momento a ter alguma prática em simuladores ou se existe é só uma diversão? Tem alguma Depende coisa do técnica? piloto da equipe. Tem equipe que usa, mas assim, Não é uma regra. para você ter um simulador muito próximo ao carro, você tem que ter muitos sensores no carro para você conseguir ler a física toda do carro, né? E não só do carro, como o pneu. Então, por exemplo, a Fórmula 1 eles conseguem fazer um simulador muito parecido porque eles têm sensores ilimitados para conseguir colocar no carro, nos treinos, nas corridas, e tem muitos sensores. Às vezes, para quem acompanha a Fórmula 1, eles colocam até umas grades, umas coisas meio estranhas atrás do pneu, de vez em quando. É raro, mas geralmente acontece no começo do ano. E aquilo é para ler mais ainda, tipo, o fluxo do vento, esse tipo de coisa. Então, quanto mais informações você consegue tirar do carro e colocar no simulador, mais real parece. Na Stock Car, no nosso caso, obviamente é uma categoria que tem um orçamento muito mais baixo que a Fórmula 1, nós também somos limitados nos sensores que você pode usar Para extrair essas informações. Exatamente. E também treino é muito limitado. Então, por exemplo, a Pirelli ela não vai dar para gente todos os detalhes do pneu que a gente precisa para colocar no simulador para ter todos os dados, para saber quando escorrega, quanto que a temperatura sobe, sabe? É um cálculo muito complicado para você replicar. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, nós não dependemos tanto do simulador porque os simuladores teria que trabalhar muito para desenvolver ele, para ele ficar muito parecido. E você depende muito das horas dentro do carro mesmo. E é uma coisa que a gente não pode, a gente é relativamente capado, né? Porque eles tentam fazer a categoria minimizar custo e tentar igualizar para não ter preferências ou não ter as equipes com mais orçamentos para não ter mais vantagem. Entendi. Então, assim, alguns usam, né? Talvez os pilotos mais novos para conhecer pista e tudo mais, mas os mais experientes acabam dependendo muito menos disso. Entendi. Mas ele sai no benefício que ele tem um Corolla Gazoo Racing e dá para ele praticar nas pistas da rua aí, né? Das pistas de corrida para as pistas Exato. Então ele tem o pulo do gato ali. Show de bola. Show de bola. E esses produtos aqui refletem o Gazoo Garage, né? Eu já tô com a minha camiseta aqui. Passam na loja lá para pegar adquirir de vocês. O João até ficou mais bonito depois que ele começou a colocar a camiseta do Gazoo Garage, né, João? Já sou lindo, fiquei mais ainda, né? Show de bola. Falar um pouco de line-up, né? Então a gente começou com a Gazoo lá atrás, a gente trabalhando com a Hilux. Efetivamente, você lembra? Eu não lembro exatamente o ano aí. Isso, foi em 2018, ela foi apresentada no Salão Automóvel, no Alex aqui de São Paulo, para em 2019 aí sim começar a comercialização desse produto, certo? Depois em seguida nós fizemos a apresentação do Corolla GRS na última etapa da Stock Car no ano passado, em dezembro, lá no Autódromo de Interlagos. Daí iniciamos as vendas agora em março desse ano, e juntamente, né, nesse período de pandemia, todo o objetivo de vendas ele está sendo cumprido desde então em relação ao volume. E agora a gente vai falar um pouquinho deste novo produto. Exato, é um produto que chega para expandir o line-up Gazoo Race aqui no Brasil. Que acho que o que é importante a gente falar, quer dizer, não é simplesmente uma série especial, não, é uma versão que nós estamos incorporando no nosso portfólio, certo? Começou lá um tempinho atrás aí com a Hilux, agora com o Corolla, agora a novidade, e uma coisa que eu garanto, Alex, Continua? não vai parar por aqui. Isso que é importante. Rapaz, fiquei curioso agora, hein? Será que a gente pode ver outros modelos aí, outras versões? Que bacana. No próximo podcast. Ah, quero ver, hein? Vamos lá. Vamos falar um pouco então agora de SW4 GRS, né? Vamos falar desse produto que ele chega para trazer uma cara nova para
para a linha SW4, basicamente. Que já é líder de mercado. Exatamente. Aqui no mercado isso. brasileiro. A gente vai ver que dentro dos pilares do carro, a gente basicamente tinha robustez, sofisticação, requinte. Tecnologia. E agora a gente entra no âmbito esportividade. Né? Então Perfeito. agora a gente consegue atender o leque grande de consumidores. Né? Então, vamos entender um pouquinho mais. Né? Então aqui já é a nossa nova SW4 Gazoo Racing. Tá? Basicamente ali a gente vai entrar em detalhes, mas a gente já consegue ver uma frente bem robusta, Sim. bem desenhada, bem vincada, exatamente para dar essa sensação de Esportividade, esportividade, né, João? Isso aí. A gente... Pintura dual tone. Exato. Que vai ser legal também, é um grande... Exato. Um dos pontos é que a gente pode já deixar claro para vocês, então a gente vai trabalhar com esse modelo com duas cores. Né? A versão dual tone, branca com teto preto, e a versão completamente preta, tá bom? Então são os dois modelos que a gente já está trabalhando da SW4 GRS. Tá? Vamos entender um pouco mais no detalhe esse produto, né, João? Vamos lá. A SW4 Gazoo Racing ela foi desenvolvida, né, para trazer essa opção também com esportividade ao nosso cliente, ao nosso consumidor, que já, como o Henry falou... A gente tem um exemplo aqui, ó. Exato. Então, assim, a gente já tem aqui uma opção com esse DNA também mais esportivo colocado no carro que já é muito bom, que já tem seus pontos fortes. O Nelson pode até falar pra gente um pouquinho melhor, né? E vem então como essa opção a mais, né, no nosso portfólio. Eu percebo uma onda de uma gama de clientes hoje que eles buscam exclusividade. É isso, Alex. Eles não buscam destaque, não é isso, eles não querem aparecer, mas eles querem fazer parte de um grupo seleto. É a roda diferente, Exato. É um item de tecnologia diferenciado para esse modelo. Exato. A gente falou da Diamond alguns dias atrás, né? A gente percebe que às vezes é um tipo de cliente que ele vai pegar a chave dele e vai colocar com o logo Gazoo aqui em cima da mesa no restaurante, por exemplo. Exato. Ele quer dizer assim, ó, eu faço parte de um clube diferenciado, né? Então isso é muito bacana. E vamos entender um pouco mais esse tipo de cliente. A Toyota ela fez um laboratório para entender quem seria o consumidor da SW4 Gazoo Racing. Né? E ela descobriu que é um sujeito entre 45 e 55 anos, uma pessoa que é jovem de espírito, que ela utiliza o carro muito mais do que sair de um ponto A e chegar no ponto B. Então ela aproveita toda essa condução entre o ponto A e o ponto B, né, Alex? Exato. É aquilo que o Henry começou no começo, né? Então eu preciso ter um produto que me proporcione essa diversão ao dirigir, mas que esteja linkado com algo maior, que no caso a gente que está comentando, das pistas para as ruas. Então ele faz parte desse grupo, né? Ele faz parte dessa gama de pessoas, gama de profissionais aí, né? O Nelson hoje está pilotando um Corolla Sedan GRS, não é isso? Isso, eu vim pra cá, na verdade, com a Hilux. Veio com a Hilux. É. A Hilux sua não é GRS, Não, mas não eu escutei um passarinho dizendo que você também dá uma tocadinha um pouquinho forte com ela, não é isso? Ela já fez 2 sertões, 2 Rally dos Sertões. Quer dizer, não como corrida, mas como apoio, né? Porque eu já fiz o ano passado, fiz esse ano, então a gente usou ela como apoio para a equipe de mídia vir me seguindo, né? Me encontrar nas especiais, nos deslocamentos. Então em um ano, ela fez 80 mil quilômetros já. Caraca, E tá nova ainda. esse apoio é um apoio tranquilinho? Vai indo na frente que já tô chegando, não é um apoio mesmo? Como que Não, funciona? não, a Hilux ela faria o caminho só pela estrada de chão, pela estrada mesmo, algumas vezes a estrada de chão. Então, por exemplo, se a gente chega na especial, né? E aí, se a estrada dá a volta assim, para encontrar a gente do outro lado, a gente está no meio do mato, eles dariam a volta, encontrar a gente lá e a gente está no meio do mato e tal, mas eles geralmente chegam primeiro porque pegam a estrada e vão mais rápido. A média é muito mais baixa, por mais que esteja correndo, a gente está passando por riacho, sobe montanha, isso, aquilo, dá a volta. Então, pega a estrada de chão, sim, com certeza, mas não tanto que os de carros de corrida pegam. Legal. Entendi. E eu pilotei também a Hilux de corrida, né? O carro feito na África do Sul. Aí sim É um pouquinho mais forte? É um pouquinho, Vamos que é um pouquinho mais forte. Até o Henry deu uma voltinha também, né? Eu quase que eu ia colocar o vídeo da cara dele assustado, mas eu preferi não colocar, não. Melhor Falei, não. para lá. Vamos voltar para lá então, pessoal. Então, tenham em mente esse perfil consumidor, então a gente traz uma opção a mais para esse tipo de cliente que quer essa exclusividade. Então a GRS, a SW GRS,
vem para poder preencher essa lacuna desse tipo de cliente que busca esse tipo de produto, tá? Então é o SUV líder do segmento e agora com opção esportiva, né? Então aqui a gente começando a falar pela parte exterior, tá? A gente teve a oportunidade de dirigir, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de dirigibilidade, né? Mas me chama muita atenção, né? A gente estava conversando aqui até antes da gente bater esse papo. O quanto você... A Toyota ela não tem muito excesso e nem muito retardo e falta. A Toyota ela consegue trabalhar muito bem na medida, nas necessidades individuais de cada cliente. Então, você olha o carro e fala, uau, que carro é esse? E quando você perceber ela andando, você fala, é uma SW Gazoo Racing, né? Chama bastante atenção aqui, a gente está vendo o Dual Tone, nessa versão que a gente comentou, e a gente vai ter também a totalmente preta. Vamos começar a trabalhar um pouquinho agora, entender detalhes que diferenciam a nossa SW4 Gazoo Racing da Diamond e das demais versões, tá? Uma coisa que eu acho interessante, Alex, nós dois que já dirigimos o carro, inclusive, né? Chegou até a ser engraçado o momento que a gente viu ela a primeira vez, né? Porque isso que você comentou de não ter nada muito em excesso, também não tem nada faltando, foi chave, porque a gente tinha dirigido primeiro a Diamond, depois chegou a SW4 Gazoo Racing. A gente, na hora que tava chegando o carro, a gente já percebeu, poxa, é um Gazoo Racing, né? Você falou que tem medo de andar comigo. Anda com ele pra você ver, então. Você vai falar de mim? Bom, bem que agora chegou o nosso Messias, nosso Salvador aqui pra pilotar pra gente. Brincadeira, vamos lá. Então, falando de dianteira, aqui destaque para as linhas muito bem definidas, grade trapezoidal, que já era o DNA do nosso produto, né? Então, vamos falar dos destaques que estão presentes na versão Gazoo Race, tá? Um para-choque exclusivo, para-choque dianteiro exclusivo para a versão. Certo, Alex? Então, nesse para-choque exclusivo que o Eli está comentando, você pode ver que aquela parte inferior ela está preta, um black piano. Aquela moldura em cima desse acabamento black piano, ela vai estar na coloração do carro. Na Diamond, vocês viram que ela estava com coloração preta. Então, aqui a opção foi colocar na cor do carro. A gente consegue ver aqui o tagzinho do Gazoo Race, para exatamente uma pessoa que você vê um SW vindo de frente, opa, esse para-choque é diferente, deixa eu confirmar. Eu já sei que é uma versão Gazoo, isso é muito bacana, né? E um detalhe muito bonito, além de aerodinâmico, é um detalhe especial, é o farol de neblina. A gente vê o fundo, um detalhe black piano, com um detalhe aerodinâmico, né, que ajuda a diminuir a resistência contra o vento, né? Então, é um detalhe funcional e ao mesmo tempo de design. Vamos passar um pouquinho agora para a lateral, né? Um carro que chama muita atenção, né, João? A gente estava discutindo agora há pouco. A questão dessa sensação de teto flutuante. Vocês podem ver que o Dual Tone traz muito isso, né? Sim, a gente vê aquela parte superior toda em preto. O carro ele tá parado, mas a sensação que você tem é que o carro está em movimento. Isso é um destaque bacana nos nossos projetos, né? A ESW traz bastante disso. E na versão GRS potencializa, né? Com uma roda exclusiva também, né, Alex? Exato. Vamos falar um pouco agora, João, um pouco mais de detalhe dessa lateral aí. Assim, a SW4 Gazoo Racing ela traz alguns features diferentes, né, quando a gente compara com a Diamond. Então, o Henry já até cantou a bola pra gente, já deu o spoiler da roda exclusiva. Então a gente tem uma roda também do Dual Tone. A gente tem uma roda com preto piano, black piano, e também esse trabalho diamantado, né, dentro dos aros da roda. Um desenho diferenciado, com uma coloração diferenciada. Exato, exato. Então, a gente tem a nossa maçaneta aqui também, na mesma cor da carroçaria do carro. A gente tem ali o retrovisor também. Foi a opção a adotar a mesma cor da carroceria do carro. Isso tudo denota já, são aqueles pequenos detalhes que já mostram que o carro, a gente percebe a exclusividade do carro, né, Alex? Legal. Será que no próximo Rally não dá para o Nelson ir de vez com uma Hilux e com uma SW GRS? Hã? E aí, Nelson, topa o teste ou não? Fica a dica aí. Eu tô só esperando para trocar a minha. Legal do retrovisor, pessoal, ali vocês estão vendo, ele é exclusivo, ele está na cor do veículo, né, diferente da Diamond, e ali embaixo a gente consegue ver a câmera 360 graus, né? Isso a gente já abordou isso no nosso bate-papo passado, Diamond, né? mas é um feature importante tanto para conforto quanto para segurança, tá? Então, sempre explorem isso os clientes de vocês. Exato. Passando um pouquinho agora para a traseira, vamos ver o que muda aí para a versão Gazoo Race, tá? Então a gente tem o que de destaque, João? Bom, a gente tem, além da gente ter o nosso logo Gazoo Racing ali estampado na medida, isso é bacana, não é um negócio de ostentação e nem muito pequeno, é na medida. Aquele ponto que não é exagerado, mas também não falta, né?
Então a gente tem algo que eu acho super interessante, a questão do logo Toyota, né? Então ele é pintado de preto ao fundo, diferente dos outros carros do nosso portfólio, onde está pintado em preto normalmente é vazado, né? É uma outra característica para definir um Gazoo Racing. Né? Então, de longe, que carro, esse Corolla tá diferente, esse SW4 tá diferente. Já sei o que é, legal. Exatamente. Diferente também da SW4 Diamond, a gente tem aqui na nossa SW4 Gazoo Racing, aqui o nosso aplique que também foi escolhido, né, ser da mesma cor da carroçaria. Então a gente tem aqui também da cor do carro, além da gente ter esse defletor traseiro também, em harmonia com o novo para-choque. Na coloração preta, muito bacana. Exato. O nosso gerente geral, José Ricardo, ele falou na última interação com a gente, que ele fala um negócio, é verdade, todo lançamento, toda novidade é uma grande oportunidade que nós temos, é como se fosse um convite para uma festa. Exato. Então, quando tem novidade, o nosso cliente ele vai visitar a nossa loja porque ele está atrás da novidade. Então é bom para o cliente e é bom para nós. É uma oportunidade que a gente tem de fazer negócio. A gente pode negócio com produto, negócios financeiros, venda de acessórios. Então aproveitem também a chegada da SW4 GRS para movimentar o fluxo da loja, né? Para a gente poder fazer negócio. Isso é muito importante para o nosso business. Bacana, João. Agora a parte de dentro, a parte interna é também um negócio que eu falo. Seguindo já o conceito e a linha Gazoo Racing também, que é o que vocês vão estar vendo. Exatamente. O que eu acho interessante nessa linha é que, eu não sei se é só eu, acredito que mais pessoas têm esse sentimento, né? A gente acompanha a corrida, a gente estuda a marca. Então quando você entra no carro, você já vê uns detalhes, tipo um preto com vermelho, já mexe um pouco, aguça um pouco o seu cérebro. A hora que você dá partida num botão com o logo Gazoo Racing e no painel de instrumentos projeta o Gazoo Racing, fala, amigão, O grafismo. eu vou engatar primeiro e vou sair acelerando, né? Então você se sente, sabe, parte de algo. Isso é muito bacana nesse tipo de produto. Vamos agora ver um pouquinho mais em detalhes os detalhes exclusivos dessa versão. Então acho que falando primeiramente do banco, né, Alex, que ele vem já no conceito do Corolla Gazoo, aonde que ele é a parte interna de Ultra Suede. A diferença do Corolla, hoje a gente tinha estampado o logo GR. Aqui ele é bordado, o logo GR no encosto de cabeça, como vocês estão vendo aqui, né? E detalhe da costura do volante também, a costura em vermelho, em cima do porta-luvas também, a gente no painel. vai olhar um pouquinho mais nesses detalhes específicos dessa versão. Aí. Legal. O Henry ele fez uma analogia com o Corolla. Legal, porque a gente começa a identificar o DNA desses produtos, né? É bacana a gente ver essa continuidade. Mas vocês podem perceber que aqui a gente já fez alguns kaizens, né? Já tem algum tipo de diferenciação. No próprio volante, na parte inferior, a gente já vê um tag, assim, um logo da Gazoo Racing. É um acabamento muito premium, vocês olham ali. Que antes você tinha o quê? Apenas na linha GR. Né? Agora você já tem presente também na linha GRS dos modelos, no caso com a SW4 Gazoo Racing. Legal. E o painel, que é aquela apresentação que você já conhece. Até a fibra de carbono esse, né? Exato. Isso. Diferente do Corolla. Gostou, Marcinho? O que você achou? Dá um tom de mais esportivo, né? Ah, com certeza. Fibra de carbono e alcântara, né, nos bancos é a primeira coisa que a gente quer ver quando a gente quer ver um carro esportivo, né? Eu tô vendo também que o painel de controle de temperatura também é bem diferente, né? Bem diferente do Corolla. Bem diferente do Corolla. E também da Hilux anterior, né? Sim. De repente a gente já efetuou uma venda aqui hoje, hein? Dá pra gente... Chama o pessoal de venda direta lá, quem sabe a gente não consegue. Mas ficou muito bom. O carro a gente teve a oportunidade de andar, de conhecer. Sim. Realmente o carro me impressionou. Acho que o João também tem a opinião dele, o Henry. Ficou diferente o projeto. Sim. Que o detalhe que o Nelson chamou a atenção, né? Fibra de carbono. Aquele detalhe de fibra de carbono, passando também essa sensação de esportividade, próximo da alavanca de mudança. E assim como o Corolla, ele vem com a numeração também no IP central. Exato, isso é um ponto importante para aquele cliente que a gente comentou, que é antenado à exclusividade. Exato. Ele, quando você tem um número de série, ele se sente parte de um grupo. Isso é importante para a marca, é importante para o cliente que está comprando. Isso é um destaque. Então, não deixem de explorar esses detalhes que a gente está conversando com o cliente de vocês. Acho que é por isso que a gente está apresentando aqui, né, João? Para as pessoas terem em mente como que eu abordo, como eu apresento essa versão nova ao meu cliente, né? Exato.
E aí, João, o que mais tem de novidade aí na parte interna? Bom, na parte interna a gente tem ali a pedaleira, né? Então, tanto no acelerador quanto no freio, a gente já tem essa pedaleira convidando, vem acelerar o carro. E o que você comentou que eu achei interessante, aquele ponto dos detalhes, né? Na atenção nos detalhes. Então, na própria chave do carro, a gente já tem o logo do Gazoo. Então, aquele cliente que quando vai num restaurante, por exemplo, ele coloca a chave sobre a mesa e tem ali o detalhe relembrando, olha, você tem um Gazoo na sua mão, né? Exatamente. Falou, ó, eu assisti a corrida esse final de semana, essa chave sua, do que é isso? É um carro de corrida? Sabe, desperta interesse, desperta curiosidade em muitas pessoas, né? Exato. São itens exclusivos e só vai se encontrar nessa versão. O João, a gente conversou muito desses features no nosso encontro passado, né? Sim. São coisas que a EMV, tanto a Hilux quanto a SW, ganha nessa geração agora 2022, né? Então, a gente passou aqui com vocês detalhes específicos da versão Gazoo Racing, Sim. mas não esqueçam de abordar essas novidades que são algo importante, né? Não, itens que o consumidor pedia para ter num carro como esse, né? O exemplo do ar-condicionado dual zone, de dupla zona, tanto para motorista quanto para passageiro, algo que vai ser Isso é um item para acabar com briga, esposa, marido, né? Mas tá muito frio, tá muito quente. Você coloca a sua temperatura, coloca a minha. Acho que a gente já tem, né, o TSS, né, que é o Toyota Safety Sense, agora com detector de pedestre e ciclista também. Exato. Então, assim, é um avanço importante, algo né, pro positivo. produto. E acho que assim, um ponto que a gente ouviu muito dos próprios concessionários, do cliente, que era o Kick Sensor, ou seja, você está lá com as duas sacolas na mão, com a mão ocupada. A equipe do Nelsinho lá, precisando socorrer ele rapidamente com a mão cheia, vai lá, para dá um abrir o toquinho. porta-malas, né? Exato. Além de já ter de abertura pela chave, mas também esse do Kick Sensor vai ser muito positivo. Também USB traseiro, Exato. que muitos modelos hoje não tem isso, no caso agora na SW4 Isso melhora o conforto a bordo de toda a família. Uma Esse é o comodidade, conceito. né? A câmera 360, né, Alex, que isso daí é uma facilidade a mais, até a gente falando, né, Exato. segurança e conveniência para o consumidor, e o sensor de ponto cego também que tem no retrovisor. Exato. Não é? Aqui já comentamos, mas a gente quer ressaltar o quê? Não esqueçam dos pontos chaves que o SW4 já carrega no DNA dela. Sim. Não esqueçam de abordar as novidades que nós já apresentamos junto com a Diamond 2, né? Mas aqui é um ponto de atenção para quê? São features importantíssimos, o cliente estava precisando disso e é algo que melhora muito a segurança e o conforto e a conveniência. E uma dica que a gente queria deixar para vocês aí da rede não deixem de visitar o portal do Blackboard. Então a gente tem a nossa comunidade lá no portal, entrem lá, todas essas tecnologias, todos esses features estão sempre por lá. Então para vocês não terem dúvidas mesmo de como trabalhar com o carro e conseguir realmente sempre explorar todas essas tecnologias. Falando em dúvida, João, estou percebendo, o pessoal acabou de falar aqui no ponto, que não está vindo muita dúvida no chat não, tá? Mas vamos ver, aproveitem, continua mandando que a gente vai responder lá, pessoal. E aproveita para deixar um alô, de onde que concessionária que você é, de onde você está falando, a gente gostaria de saber de onde vocês estão assistindo a gente aí. Hashtag TGR, hashtag Nelsinho, hashtag treinamento Toyota. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora da parte Fun to Drive, né, que é um dos pilares fortes que o Henry deixou bem claro lá no início. E é o ponto a ser destacado dessa versão. Exato. Tanto o cliente, quando ele chegar, além de todos esses detalhes que nós explicamos, nós abordamos com vocês, que isso é bacana, vocês estarem explorando o cliente de vocês, o cliente precisa entender isso, precisa entender também o que foi feito para te dar aquela sensação diferente ao dirigir. Nós aqui, nós três, eu, o João, o Henry, a gente pegou na pista de teste esse carro, a gente fez um comparativo sem esse sistema e com esse sistema e realmente a precisão do movimento, resposta em curva, mudança de faixa, a gente vai perceber que com os avanços tecnológicos que a nossa engenharia fez nesse projeto, melhorou bastante essa sensação de esportividade, né? Então a gente tem um menor relógio da carroceria e maior estabilidade, a gente ganhou um maior controle e estabilidade durante a mudança de faixa e curvas, e a gente ganhou uma maior capacidade de absorção de movimento, adaptando a qualquer tipo de terreno, tá? Então é importante que o cliente faça um test drive para vocês explicarem o que está acontecendo e ele se sentir realmente num carro com uma tocada diferente, tá? Uma tocada mais esportiva. Como que a nossa engenharia conseguiu fazer isso? É isso que eu vou abordar agora com vocês.
O que foi alterado? Então, basicamente, se você comparar a SW4 nas outras versões, até na Diamond, ela vai trabalhar com amortecedor duplo tubo, com o diâmetro tanto na dianteira quanto na traseira de 32 milímetros, tá bom? Para a versão SW4 GRS, o que foi feito? Eles alteraram o projeto, é outro tipo de amortecedor, a gente passa a utilizar então o monotubo e com diâmetro muito maior. Então na dianteira a gente vai utilizar um diâmetro de amortecedor de 46 e na traseira um de 40. Então eu tenho um sistema mais robusto em função do tamanho do amortecedor. E várias outras... Eu poderia gastar um tempão aqui para estar explicando o funcionamento de cada tipo de amortecedor. Mas para vocês entenderem o ponto-chave, basicamente o duplo tubo eu vou ter duas câmaras trabalhando. Então eu estou pegando o fluido de uma câmara, passando para outra a todo momento para poder coordenar o movimento da mola. Tá? Dentro do duplo tubo é o que a gente fala amortecedores a gás. Então dentro vai ter um gás, dentro em contato com esse óleo. Então o funcionamento do amortecedor, o que está acontecendo? Eu desvio o fluido de uma câmara para outra e esse gás que está lá dentro ele acaba sendo comprimido. Tá bom? Isso super atende. É um amortecedor, hoje ele está presente em todo o line-up nosso, inclusive de outras marcas também utilizam. Então é um amortecedor super bacana que super atende a demanda. Porém, um produto Gazoo Race é um produto diferenciado, é o que a gente está conversando aqui até agora, né? Sim. Então a gente trabalhando com monotubo, vocês vão perceber como o diâmetro dele é maior, o contato do pistão com a parede é maior, então a troca de calor desse cara com a parte externa é maior, então ele não tende a aquecer. Outro fator importantíssimo aqui que vocês vão perceber, a câmara de gás ela não fica em contato com o óleo, ela fica ali na base do amortecedor, numa câmara isolada. Então em golpes mais fortes, em movimentos mais fortes do amortecedor, essa câmara ela é comprimida e logo ela retorna. Tá? Em outro ponto, para ela estar na extremidade, o que vai acontecer? Ela tende a aquecer, mas como ela está numa área isolada, a troca de calor ela é bem grande. E a grande vantagem, o gás não está em contato com o óleo. O gás ele está isolado do óleo. O que eu ganho com isso? O que eu falei para vocês? Líquido eu não consigo comprimir, gás eu consigo. Então no movimento do duplo tubo, no momento da compressão, o gás ele acaba sendo comprimido. E o que isso se reflete na prática? Né? Em precisão de movimento, velocidade na precisão do movimento. A gente vai perceber que a precisão no monotubo ela é muito superior a um duplo tubo. Nessas condições que nós estamos falando aqui agora. Tá? Para um cliente Gazoo, um cliente que quer uma tocada diferenciada, o monotubo é o que vai fazer toda a diferença. E junto com isso foi feito o quê? Foi alterado o projeto do coeficiente da mola. Como a gente alterou o trabalho do amortecedor, a gente também fez um trabalho grande na mola. Então aqui eu só coloquei um videozinho só para ilustrar essa questão. Aqui do lado esquerdo seria o monotubo e do lado direito o duplo tubo. Então a gente vai ter as duas câmaras. Percebam a quantidade de bolinhas de ar, bolinhas desse gás que está lá na parte interna, que eu falei para vocês que isso ele retarda um pouquinho o movimento. Consegue ver umas bolinhas aí do lado direito e no outro lado não tem. Então o que eu ganho com isso? Agilidade. Então eu consigo ter precisão nos movimentos. Um daqueles benefícios que nós comentamos agora foi através da adoção desse amortecedor e a alteração do coeficiente da mola. A sensação de dirigir dá uma diferença grande, tá, pessoal? Mas não entendam o duplo tubo como algo ruim, muito pelo contrário, é um baita amortecedor. Só que o cliente Gazoo é um cliente diferenciado e a gente teve que fazer esse trabalho para proporcionar isso para o nosso cliente. Sendo o grande diferencial dessa versão. Exato. E é um baita diferencial. O pessoal tem muito costume, mas e o motor, e não sei o quê. Cara, o motor do nosso MV, tanto da SW quanto da Raiz, é um dos motores mais potentes no mercado, e uns com torque maior, sim, não é isso, João? 50,9 kg forçamento de torque não é pouca coisa, né? Conjunto de transmissão associado a esse motor, respostas rápidas, extremas. Então, o que precisava ser feito era mexer no sistema de suspensão para poder fazer com que o conjunto inteiro desse aquelas respostas ao pilotar. O que eu acho interessante ressaltar é que esse detalhamento que você passou pra gente aí, que a gente percebeu, é o nível de detalhamento que o pessoal da engenharia Gazoo Racing fez no nosso veículo. Então a gente não está falando aqui de um veículo simplesmente diferente, a gente está falando de um veículo totalmente retrabalhado. Exato. Houve horas de engenharia nesse projeto, né, Alex? Exato. Dentro de um Toyota, a gente fala que o projeto ele inicia do ser humano para fora. Então se imagina o ser humano no centro do carro e depois eu vou projetando um carro ao redor dele, né? Então isso é bem bacana. Acho que o que a gente queria bater um papo era isso, né?
A gente ainda continue deixando as dúvidas de vocês, a nossa equipe está aqui, vai estar respondendo, vai continuar respondendo para vocês, né? A gente quer entender, ver se ficou algum tipo de dúvida, a gente quer esclarecer, porque a gente quer proporcionar um momento bacana para o nosso cliente. E vocês são responsáveis para fazer isso acontecer, né? Vocês estão na nossa linha de frente. São vocês que vão fazer essa interação, né, Henry? Exato. Acho que é muito importante, mais uma vez, né, agradecer também a presença aqui do Nelson hoje aqui com a gente, para compartilhar um pouquinho da experiência dele, falar um pouco desse novo produto que segue em expansão dentro da linha Gazoo Racing aqui no Brasil. Legal. Nelson, muito obrigado. Obrigado a vocês. Espero que a próxima vez eu tô trazendo, que vocês não estão vendo aqui na câmera aquele carrinho bonito que eu tô vendo ali, mas... É segredo! Por isso que eu não falei qual que é, mas... Tá dando spoiler aí. Tem novidade por aí. João? Gostaria muito de agradecer a presença de vocês todos, pessoal. Por favor, aproveitem o espaço aí para tirar dúvidas e sucesso a todos. A gente tem muito com o que trabalhar e vocês têm muito nas mãos com o que ter muito sucesso. Certeza que vai ser mais um líder de vendas. Legal. Boas vendas e não esqueçam de seguir a página TGR Brasil. Sorteio vai rolar por lá por esses dias, então fiquem antenados aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.